Boa tarde a todos. Roberto Tomé, da Record TV, perguntar para o treinador Abel Ferreira do Palmeiras. Neste campeonato de muitas surpresas, o que você está trabalhando para evitar mais uma nesta final, considerando o favoritismo do Palmeiras e aquela obrigação, entre aspas, de ser campeão? Bom dia a todos. Olha, a única obrigação que o Palmeiras tem, ah, que é seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, é dar o seu melhor para vencer. Em relação ao favoritismo, na teoria dá-nos 0 vitórias, 0 pontos, 0 títulos. Eu quero ver isso e eu, juntamente com os meus jogadores, é dentro do campo. Aqui no fundo, Vitor La Regina da TV Globo. Minha pergunta vai para o Abel Ferreira. Abel, não sei se existe essa tradição no futebol português da várzea. Aqui no Brasil, historicamente, se falava que os times de várzea, os times amadores, surgiram nas várzeas dos rios, depois se expandiram para vilas, bairros, comunidades. O Água Santa surgiu na rua Água Santa, né, em Diadema, e há pouco mais de 10 anos se profissionalizou, depois de ganhar vários títulos amadores, e agora está num lugar inimaginável, depois de pouco mais de 10 anos. Preocupa essa motivação histórica que o Água Santa terá para essa partida? E eu também queria que você falasse um pouco desse processo de um time que saiu do amadorismo para enfrentar o que é hoje o time mais vencedor do futebol brasileiro e até do continente. Olha, eu acho que só é imaginável quando tu não imaginas. Portanto, quem não imagina é impossível lá chegar. Nós não escolhemos o adversário que está connosco na final. Foram eles que chegaram lá por mérito. E como pensaram e acreditaram contra o São Paulo e deitaram-nos fora, contra o Bragantino e puseram-nos fora, têm o mesmo legítima ambição de fazer o mesmo com o Palmeiras. E o futebol é mágico nisso. Agora, o que nós vamos fazer, como eu te disse, nós não escolhemos o adversário. Jogamos contra o Ituano, sabemos muito bem a dificuldade que nos criou. Jogamos com o São Bernardo, sabemos muito bem a dificuldade que nos criou. Vamos ter a oportunidade de enfrentar agora o Água Santa, muito bem treinada, com jogadores, como disseste bem, à procura de fazer história, à procura, como fizeram até agora, de fazer o jogo da carreira deles para arranjar novos contratos. É assim que tu notas quando jogas com estas equipas e, portanto, estão na final por mérito. Nós, eu digo isso várias vezes, nós não alteramos o nosso comportamento em função do adversário. Nós preparamos da mesma maneira, treinamos da mesma forma, fazemos a análise do adversário da mesma forma. Agora que sabemos que é um jogo a duas mãos, sabemos que temos recursos que nos permitem competir e ser favoritos, mas como te disse há um bocado ao teu colega, o favoritismo aqui dá 0 pontos, 0 vitórias, 0 títulos. O nosso compromisso é entrar para dentro de campo, desde o início, competir com o nosso adversário e jogar nestes dois jogos, um agora e outro depois, para vencer. Tem sido este o meu discurso desde que cheguei. Agora, como te disse, respeitando todos os adversários e dando os parabéns ao Água Santa, não só pelo presente, mas todo por esse trajeto que fizeram até hoje, de há 10 anos até esta parte. E para quem tem dúvidas, ou para quem não acredita, ou para aqueles que não são ambiciosos, está aí a prova de quanto tu queres muito, quanto tu acreditas, quanto tu tens fé, é possível fazer aquilo que pessoas não imaginam. Abel, boa tarde. Aqui é Leonardo Dai, Rádio CBN. Se a gente tirar da conta os jogos em que você preservou jogadores, pensando em Supercopa, por exemplo, ou coisa parecida, você manteve goleiro e linha de defesa em todos os jogos do Paulistão. No meio de campo teve uma mudança, que foi o menino entrando na vaga do Jailson no terceiro jogo. E o ataque mudou um pouquinho mais. Começa o campeonato com Dudu, Rony e Hendrick. Contra o Guarani, Dudu, Giovani e Rony. Na fase eliminatória, Dudu, Tabata e Rony. E quando Tabata machuca, Breno, Dudu e Rony. Eu não vou te perguntar quem vai jogar domingo contra o Água Santa. Podes perguntar. Você não vai responder, imagino. Se quiser responder, fica à Pergunta. vontade. A gente está pronto para anotar aqui. Mas o que eu quero saber é o que é que vai decidir essa escalação. Se são as características do Água Santa, se é o poder de decisão desses jogadores que você tem à disposição, se é o que você tem visto nos treinos ao longo da semana. O que é que decide? Para a gente saber, quando chegar a escalação lá uma hora antes, o que é que passou pela cabeça do técnico, antecipa para a gente quais são os fatores importantes para definir essa última vaga do ataque do Palmeiras. Obrigado. Assim, diz-me como treinas, eu digo-te como é que vais jogar. Eu vou repetir aquilo que eu disse. Vocês acham que nós temos só 11 titulares.
Não temos 11 titulares, temos jogadores que durante a semana procuram ser competitivos e procuram treinar e trabalhar para merecer a vaga de iniciar nos primeiros 11. Portanto, eu olho sempre em primeiro para a nossa forma de jogar, para a nossa forma de atacar, para a nossa forma de defender. Isso para mim é o primeiro ponto. Logicamente, que olhamos, os jogadores, eu olho muito para o adversário, gosto muito de saber tudo o que fazem. Se vem no 4-4-2, se vem no 4-3-3, se vem no 3-5-2, né? São as características dos jogadores. Se é um lateral direito mais ofensivo, se é um lateral esquerdo mais ofensivo ou mais de equilíbrio, se jogam com médios de chegada, jogam com médios de apoio. Essa é a minha função, os jogadores não têm que saber disso. Nós temos uma forma de atacar, temos uma forma de defender, e é em função dos nossos princípios, dos nossos comportamentos que eu escolho os jogadores. Depois o plano para o jogo, a estratégia para o jogo, depois é outra, mas tem a ver, eu disse isso no final do jogo, perguntaram porque é que eu não meti o Giovanni e meti o Breno. Tem a ver só com questões de rendimento, ele sempre tem entrado sempre muito bem, e se calhar eu, ao longo destes anos que estou aqui, tem sido se calhar o jogador mais prejudicado pelo treinador em face do rendimento que ele tem mostrado em vários jogos que entra, mas sim, o Breno. Portanto, é isto, não há nada mais do que isto. Estou-vos sempre a dizer o que eu peço aos meus jogadores, é o que eu peço aos árbitros, que sejam a sua melhor versão, que deem o melhor de si. O resultado depois nós temos que o aceitar porque nos jogamos sozinhos, temos um oponente do outro lado, mas temos que dar o melhor de cada um de nós. Essa é a única obrigação, é a única coisa que eu peço aos meus jogadores, é que deem o melhor de cada um. E se derem o melhor de cada um, da minha parte, terão sempre alguém que os vai defender, sempre. Boa tarde a todos, sou Lucas Shade do SBT. É uma pergunta conjunta ao Abel e ao Gustavo. Bom, nós já ouvimos de alguns treinadores. Boa tarde a todos, sou Lucas Shade do SBT. É uma pergunta conjunta ao Abel e ao Gustavo. Bom, nós já ouvimos de alguns treinadores que venceram com o mesmo time em temporadas diferentes, que o mais difícil é manter o psicológico dos atletas para vencer novamente. Então gostaria de saber do capitão como que o elenco vê isso, que particularmente não é isso que parece que os atletas compram muito a ideia do Abel, e ao Abel, como que você prepara esses atletas para ganhar de novo? Boa tarde. Eu acho que é muito simples. Vivi um momento aqui agora. Acho que nossa mentalidade, o que nós ganhamos já ficou para a história. É muito legal, desfrutamos no seu momento. Mas agora nosso foco, nosso objetivo é o presente, né? Que é o Paulista e depois já pensar nos outros campeonatos. Mas acho que pensar no momento, numa hora, desfrutar de cada treino e agora desfrutar de mais uma final que nós chegamos por nosso mérito e o Água Santa também e fazer nosso melhor para tentar e lutar para conseguir mais um título. Há coisas que nós fazemos na nossa vida particular que são muito prazerosas, né? Fazemos de forma consecutiva. Te dá prazer, te dá alegria, ainda que momentâneo. O futebol e os títulos é a mesma coisa. É algo que tu, quando chegas, ganhas, passado uma hora já foi. Já começa tudo de novo outra vez. Isto é um vício, é um vício. O resto é o caráter dos jogadores que eu tenho. Eu não faço milagres, e nem eu, nem faz o Guardiola, nem faz o clube, que este ano se calhar não vai ganhar nada. É assim que funciona. Tem a ver com o desejo e a ambição que cada um tem dentro dele. A minha função é indicar-lhes o caminho. Agora quem tem que o seguir é eles. Por isso que este ano o lema é fazer o mesmo, mas melhor. Abel, Thiago, boa tarde. Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. A final do Campeonato Paulista deste ano, ela traz um cenário de um debate constante após o 7-1 de 2014. Ou seja, treinadores novos, da nova geração, e treinadores estrangeiros. Minha pergunta para o Abel é o seguinte: como você enxerga o trabalho dos treinadores dessa nova geração brasileiros, do Carpini e também do Zanardi e do São Bernardo? E, Carpini, como você enxerga o trabalho do Abel, o que ele agregou no futebol brasileiro nos últimos anos? Olha, eu particularmente gosto de jogar treinadores que tu nunca sabes como é que eles vão jogar, que é o caso.
Nós preparamos 2, 3 cenários, porque ele nunca joga da mesma maneira. Acreditamos que há uma probabilidade de jogar de uma determinada forma, mas preparamos outras também. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho dele e acho que não é por acaso que está na final. Sei que às vezes quem está desse lado gosta mais de dar de mérito ao Bragantino ou ao São Paulo do que mérito aos mais pequenos. Eu já treinei também clubes pequenos e sei de que estou a falar. E por isso eu sei as dificuldades, e eu e os meus jogadores sabem as dificuldades que tivemos no jogo de lá, por exemplo, quando fomos jogar ao Água Santa, que tivemos contra o Ituano, que tivemos contra o São Bernardo, e que espero-nos também grandes dificuldades. Mas eu particularmente gosto do trabalho dele, gosto da forma como ele prepara as equipas, são equipas competitivas, equipas que têm alternância tática no jogo. Eu particularmente gosto, Agora tenho que perguntar aos dirigentes, são os dirigentes que contratam, não é? Os dirigentes, os diretores desportivos é que contratam jogadores, não são os treinadores. Quem contrata são os diretores, mas eu particularmente gosto de defrontar treinadores com versatilidade, que é o caso. Bom, acho que essa polêmica em relação aos treinadores jovens, como eu, né, dessa nova geração, e principalmente dos estrangeiros, que é o caso do Abel, eu acho que são alguns paradigmas que eles têm que ser quebrados, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a vinda de treinadores do nível do Abel eleva o nosso nível interno, talvez a vinda de estrangeiros e tendo sucesso há muito tempo já, como é o caso do Abel no Palmeiras, é uma referência para todos nós hoje, aqui no nosso país, né? E é uma referência para mim também, eu falo isso muito nas minhas entrevistas. Eu acho que ao invés de nós perdermos tempo, eu falo nós como treinadores, apesar de eu não ser dessas outras gerações, como a gente tende a ouvir alguns comentários, nós perdemos muito tempo criticando o trabalho de estrangeiros, o porquê a oportunidade são os estrangeiros, o porquê eles conquistaram esse espaço, fizeram por merecer essa oportunidade, e eu acho que essa nova geração também tem que se preparar melhor para ocupar também outros cenários, né? Na América do Sul, como você vê hoje o Thiago Nunes trabalhando em outros cenários, o próprio Paulo Tuori, eu acho que tem espaço para todo mundo, as pessoas competentes, elas se estabelecem sim, e eu já ouvi também alguns comentários, não estou fazendo defesa nenhuma em relação ao Bel, mesmo porque eu não preciso, os números falam por si só, que as pessoas dizem, mas é um elenco muito bom, é um time muito forte, sim, mas e a competitividade que existe internamente, eu vejo isso de fora. Um time que acostumou a vencer, gerir essas pessoas, gerir egos, vaidades, seres humanos, problemas, histórias de diferentes aspectos, eu acho que é tudo muito, muito difícil, são outros tipos, né? outro sarrafo de problema, então eu vejo de forma muito positiva, eu acho que o que eu procuro fazer para a minha vida é aprender sempre, e eu estou nesse caminho de constância, de aprendizado, de busca por isso, e cada oportunidade que eu tenho de enfrentar treinadores muito bons, brasileiros e assim muito bons como é o Abel, que provou isso, né, já por diversas oportunidades, é eu procurar aprender, viver esses momentos intensamente e ao invés de eu perder tempo justificando o porquê disso ou daquilo, eu procurar também me preparar e ver o que de bom eles têm feito, o que de bom eles têm agregado ao nosso futebol e têm agregado, e eu acho que a gente para com essa conversa de que é novo, do que é velho, do que é de fora, do que é de dentro, eu acho que isso não existe, tem espaço para todo mundo, e aí não é uma crítica, mas é um ponto de vista meu, até de alguns treinadores que passaram na minha carreira, eu acho que pelo fato deles serem vitoriosos e foram vitoriosos esses nomes do passado, eles demoraram muito para ligar um start, entender que o futebol, as coisas mudam, eles precisam acompanhar a evolução das coisas e não viver contando história do que passou, né? Como o Gomes falou, que o que fez ontem não serve para hoje. Então a gente precisa ter essa constância, essa melhora, essa busca, e isso é o que eu quero para a minha vida. E treinadores como o Abel, e a gente ter a oportunidade de viver esse momento, dividir esse momento com treinadores e atletas desse nível, para mim é um aprendizado. A surpresa acontece no futebol. O próprio Palmeiras já perdeu uma final de Campeonato Paulista em 86 para a Inter de Limeira, já perdeu a final de Campeonato Brasileiro. Mas esse Palmeiras, desde 2017, não é eliminado por um time do interior. Com você nunca aconteceu. Queria saber, na sua opinião, por que você acha que o Palmeiras agora consegue, mesmo com tanta dificuldade que acontece nos jogos, manter essa supremacia com os times do interior? Para evitar essa surpresa, é o que você vai tentar nessa final. Eu não te posso dizer que nós não vamos perder com eles. Eu não consigo dizer isso. Eu não consigo dizer que nós vamos ganhar. Eu não te consigo dizer isso. Se me dizes nós temos 70% de probabilidade de ganhar e eles 30%,
mas eles têm 30 e nós 70. Portanto, o que nós temos que fazer é dar o nosso melhor e perceber que tudo é possível num jogo, não é? Eu, se estivesse no lugar dele, o que eu ia dizer aos meus atletas, há uma coisa que o Palmeiras não pode ser melhor que o Água Santa, é na vontade, é impossível. Há valências que tu tens que não precisam de talento. Ser competitivo, ser ambicioso, não é? O disputar os duelos, o correr mais com o adversário, isso é preciso talento, é preciso vontade. Se nós igualarmos a vontade deles, se nós dentro do campo igualarmos a vontade deles, eu acredito que nós temos esses 70% vão estar muito a nosso favor. Agora, se nós ficarmos à espera que o favoritismo ganhe e que o nosso talento ganhe dentro do campo, os 30% vão para eles. Esse vai ser o nosso desafio. É o desafio de respeitar o adversário desde o primeiro segundo, sabendo que há 2 jogos e sabendo que eles têm a mesma vontade que nós. Eu, por isso que estava a dizer, eu se fosse o treinador deles, o que eu ia dizer aos meus jogadores era isso. O Palmeiras não vai ganhar de nós na vontade. Impossível o Palmeiras ganhar mais de vontade que nós. Impossível. É isto que eu digo aos meus jogadores quando jogamos com equipas que, na minha opinião, são mais fortes que o Palmeiras. Agora, são 2 jogos, ida e volta. O que nós queremos, eles querem também. Vamos competir dentro do campo para ver quem é o melhor, mas não te consigo dizer se vamos ganhar ou não. Não tenho essa varinha mágica na mão. Temos é que fazer acontecer dentro do campo, mostrar que coletivamente e individualmente somos melhores. Como te disse, se igualarmos a vontade, a competitividade, o desejo, a ambição do nosso adversário, nós somos melhores. Se nós não igualarmos essas capacidades volitivas, vamos passar dificuldade. No meu caso, acho que os dias, né, serviram para o treinador também trabalhar para meus companheiros, né, na parte tática e também na parte física, porque agora vem 1 mês, 2 meses de jogo cada 3 dias e também o corpo precisa um pouco de trabalho físico para você poder aguentar, né? E eu agora me cheguei esta semana aí, já me comecei a treinar com meus companheiros e a comunicação sempre está aí com preparadores físicos, com o ajudante do Abel também aí e como eu falei, nós estamos preparando da melhor maneira para tentar conseguir mais um título. Posso fazer uma pergunta ao Klaus? Quantos amarelos ou vermelhos já me deu e porquê? Eu particularmente acredito que eu trabalhei em média mais ou menos uns 20 jogos já com o Abel. Dei um amarelo na final do Paulista de 21 contra o São Paulo. Acho que foi um conflito até com o Lisieiro, não foi nem relacionado ao meu trabalho, assim. Então, tanto do Abel, o Carpini também tem um perfil, assim, como a Edna citou anteriormente. Não adianta você pensar que o treinador está na missa ali, que vai ficar com um comportamento diferente do que a gente vê no futebol. Mexe com emoção, mexe com grandes investimentos. Então, ali, o futebol aflora um pouco com relação às emoções. Claro que tudo tem um limite. E eu falo muito que o que eles fazem no campo de jogo, até por serem ídolos, né, é muito reflexo na nossa sociedade. Porque, principalmente para os jovens, para as crianças que veem alguns comportamentos que às vezes não competem com o desporto, assim, provavelmente você vai ver esse comportamento da criança, né, que tem eles como ídolo em casa, ou até mesmo na escola. Então, esse tipo de cobrança que às vezes eu procuro fazer e trabalhar preventivamente para que a gente não chegue nesse ponto. Está a ver? 1 em 20. Quando é competente, não há problema. Kim do Pó de Porco. Com a provável contratação do Arthur, você tem vários jogadores que podem fazer a função de ponta direita. Dudu, Rony, Breno Lopes, Giovani, Tabata, até o Luiz Guilherme que está treinando com vocês no elenco. E de meia central você tem o Veiga e o John. Com isso, o Tabata vai ser mais utilizado centralizado do que aberto, onde ele vinha atuando? Boa pergunta. Olha, deixa só dizer isto para aqueles mais distraídos. Saiu o Verón, não entrou ninguém, jogava à ponta. Saiu o Wesley, não entrou ninguém, jogava à ponta. Saiu o Scarpa, que quando o Veiga estava bom jogava à ponta. Ainda tivemos que jogar com o Mike à ponta várias vezes o ano passado. Portanto, a necessidade de um ponta é lógica. Não é? Só para quem não entende é que
não percebe porque é que nós não precisamos de um ponta. Claro que precisamos de um ponta. Falar do Luís Guilherme é falar de um 10. O Luís Guilherme não é ponta, é 10. E o Tabata é um jogador muito parecido com as características do Scarpa. É um jogador que pode jogar na ponta e pode jogar a 10 também. E, portanto, em função agora de quando ele voltar e se contratarmos algum ponta, porque eu falei, não foi segredo nenhum, falei logo desde o início, os jogadores que nós precisávamos não eram muitos. Portanto, vai depender. Eu gosto muito de ter jogadores que façam mais do que uma posição, que permite, por exemplo, teres um elenco muito curto e em cada posição, como é o caso, teres um jogador da base. E segundo sei, agora acho que saiu a convocatória da seleção, né, para o Mundial. Mas vou dizer já ao selecionador que 3 deles não vão. Boa tarde a todos. Abel, foi citado aqui hoje já que uma das suas frases que o torcedor mais gosta de repetir por aí é justamente que você tem um plano. Agora no mês de abril serão 9 jogos, com início já de outras 3 competições para o Palmeiras. Esse plano ele já está traçado diante de uma maratona de partidas como essa, e dá para eleger alguma prioridade? É o Campeonato Paulista justamente pela possibilidade de mais um título nesse início? Boa, mais outra boa pergunta. O plano às vezes resulta, outra não. Às vezes o plano resulta, outra não, mas o plano está feito. Assim como não resultou quando nós jogámos contra o São Paulo em casa, não é? E nós perdemos esse jogo e fomos altamente xingados e criticados. O plano estava lá. Mas às vezes o plano resulta, outras vezes não resulta. Umas vezes não resulta porque fizemos mal o plano e outras vezes não resulta porque do outro lado há um adversário que 90% das vezes vocês não metem na equação, não é? Portanto, é verdade, o Gomes já disse, vamos ter 2 meses com 9 jogos, inclusive temos já um a meio de semana, isto é de loucos, só aqui que isto acontece, mas mais vale focar na solução do que no problema, não é? Estamos a decidir um título e temos uma viagem absolutamente difícil, não sei como é que vamos fazê-lo da melhor maneira possível, olhando para as soluções que temos, mas olhando para este plano, estes 2 meses são 2 meses que nos vão pôr à prova todos nós, a Comissão Técnica, os nossos jogadores, e esperar, como disse, a única obrigação que temos é, em cada jogo, dar o melhor de nós e jogar para vencer. Tem sido esse o nosso plano. Umas vezes resulta, não é? Já chegámos várias vezes a finais, eu acho que esta é a terceira, uma ganhamos, outra perdemos, portanto o plano está sempre lá, umas vezes resulta, outra não resulta. Boa tarde a todos, Tuti Batista. A minha pergunta vai para os nossos estrangeiros, Abel Ferreira e Gustavo Gomes. Todos aqui conhecem a história, né, do Água Santa, que veio do time de Várzea, há poucos anos atrás estava na Várzea. E a minha pergunta é uma curiosidade para vocês dois. Se vocês chegaram aí em algum jogo de Várzea, desde a chegada de vocês aqui no Brasil. E se não, tá feito convite para conhecer Osasco, minha quebrada. E também se tem algo parecido em Portugal, no Paraguai, e se vocês já jogaram no famoso Terrão. Não tenho tempo, mas tenho vontade de um dia ir assistir. Acho que todo mundo vem no Paraguai também, né, de jogar pelada. Acho que falam aqui no meu bairro e 95% do jogador vem desses lugares. Eu também, e acho muito legal, né? O mundo do futebol mágico, como falou o professor, e eu particularmente desfruto, já estou numa idade que desfruto os treinos, cada jogo também, e vou seguir assim. A Várzea foi como me formou como jogador. Eu pisei grama aos 19 anos. Se vocês imaginassem a minha figura quando entrei dentro de um campo gramado, se vocês conseguirem imaginar um filme, um moleque que dos 10 até aos 19 anos só treinou em barro, né? Terrão, que esfolava aquilo lá. Eu até usava uns calções por baixo grossos, que eu adorava fazer carrinhos. Eu era apaixonado por carrinhos. Chegava ao final, minha mãe, tu és maluco. E quando entrei no gramado, a primeira coisa que ainda hoje me lembro da imagem, eu tocava e disse: aqui a bola não salta, aqui a bola sempre direitinha, aqui eu posso fazer carrinhos à vontade, aqui vai ser só...
Mas foi a minha formação como jogador, veio do terrão, veio da várzea. Aqui ainda não tive a oportunidade de assistir a um jogo inteiro, mas posso-vos dizer que do meu apartamento dá para ver o campo do Nacional. Consigo ver treinos, às vezes quando tenho algumas tardes de folga meto-me à janela a ver, porque a gente consegue aprender com todos, e jogos onde são super competitivos, às vezes não são bem jogados porque às vezes aquilo é meia grama, meia terra, não é? Ele é um misto das duas, não é? Quando vais ali ao Nacional, vais ver, tem metade grama, metade terrão. Mas como deves calcular, não tenho muito tempo para ir assistir, mas eu vim daí e respeito muito, por isso quando falamos do Água Santa, merece todo o meu respeito, 10 anos de trabalho seguramente, da organização, e o que eu mais gostei de ouvir e que vou mostrar aos meus jogadores é que não são só 11, é uma família que está lá dentro com muito amor e carinho, que é um dos adubos que eu gosto de deitar junto da minha família, e já vi que eles também têm lá dentro, porque a união é que faz a força. Portanto, espera-nos dificuldades seguramente.